Bom dia. Houve um problema aqui para entrar na turma, na sala virtual, mas foi resolvido. Estamos online. Eu vou dar uma aula hoje sobre biologia, sobre o sistema digestório. Vocês vão poder acessar essa aula a qualquer momento. Ela vai ficar gravada e quem chegar atrasado pode depois pegar o início. Ou qualquer pergunta, pelo chat aqui, pergunta que eu falo, ou melhor ainda, você pede para abrir o áudio, porque às vezes o chat a gente fica dando a aula e não tem condições de ver. Então vamos lá. Sistema digestório. A digestão, ela inicia na boca. E essa digestão, qual a importância da digestão? Óbvia, né? Suprir de alimentos e energia, né? Os alimentos que nós ingerimos para as atividades diárias, né? O organismo se manter e fazer alguma atividade. Bom, o início da digestão. Boca. Há uma digestão mecânica, que é feita com os dentes. Né? Os dentes trituram, os incisivos capturam o alimento, cortam. Os molares trituram, os premolares começam a trituração, os molares trituram mais. E há uma mistura desse alimento com a saliva. Aqui estão representadas as glândulas salivares maiores, né? São esses três tipos aqui: a parótida, a submandibular e as linguais. Essas glândulas, elas suprem de saliva esse alimento, uma mistura, e a primeira digestão química ocorre nesse local. Temos uma enzima ptialina, que é o amilase salivar, né? E mais ou menos em pH neutro, próximo ao pH neutro, ela age no amido. Então, há um percentual, então 30%, 40% da quebra do amido, as moléculas maiores, e depois você faz a deglutição. E isso joga para uma outra etapa. Depois que há a deglutição, você engole esse alimento, passa a se chamar bolo alimentar. E ele passa em seguida para o esôfago. No esôfago já há movimentos peristálticos, começa o peristaltismo, que são os movimentos que vão levando, no caso aqui, o bolo alimentar em direção mais fundo no trato digestivo, para haver a sequência da digestão. Então aqui não há nenhum tipo de digestão diferente, continua o bolo alimentar aqui, mas não há nenhuma enzima específica do esôfago, e ele vai cair no passo seguinte, no estômago. Bom, o estômago já é um pouco diferente da primeira etapa. O pH de ação da enzima, que é a pepsina, que quebra as proteínas, é em torno de 2. O que causa essa diminuição de pH? É o ácido clorídrico que nós temos no estômago. Essa enzima, o pepsinogênio, antes de ser uma pepsinogênio, ela é justamente ativada pelo ácido clorídrico. As células parietais do estômago, elas são, por um hormônio chamado gastrina, ela é incentivada a produção de ácido clorídrico pelas células parietais do estômago, e esse pepsinogênio, que é a forma inativa da enzima, se torna ativo, se torna pepsinogênio, e vai propiciar a quebra dessas
essas proteínas. Bom dia. Eu estou aqui falando sobre o sistema digestório. Então vamos continuar nele. Já falei da boca, digestão mecânica e química, a ptialina age na boca, as glândulas salivares faz uma mistura com esse triturado aqui, a gente faz a deglutição, aí é começado a chamar bolo alimentar. O início dos movimentos peristálticos começa no esôfago, tá? Não há nenhum tipo de digestão no esôfago, a não ser as próprias enzimas que já estavam agindo, que é a ptialina, agindo em pH neutro, próximo a neutro, e continua vai descendo em direção ao estômago, né? Aí falei do estômago agora, que a forma inativa da enzima é o pepsinogênio, que sob a ação do ácido clorídrico em pH 2, mais ou menos, ele se torna pepsina, que trata da digestão, é uma enzima que digere as proteínas. Esse pepsinogênio, ele é ativado pelo ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico é produzido por quem? Pelas células parietais do estômago, sob a ação da gastrina. Ácido clorídrico no estômago, gastrina, vai fazer esse pH ficar em torno de 2, e esse pepsinogênio, então, é convertido em pepsina. O que seria o bolo alimentar a partir do momento que nós deglutimos, aqui no estômago chama-se quimo. Aqui no estômago chama-se quimo. Então você vai ficar sob a ação da pepsina. Essa digestão que está ocorrendo aqui vai quebrar uma boa parte das proteínas, tá? E que vai se terminar no outra parte do sistema digestivo. Vai haver ainda outro lugar que vai se quebrar as proteínas. Bom, depois da passagem pelo estômago, esse bolo alimentar vai passar para o duodeno, que é uma parte de 15 a 20 centímetros no intestino delgado, que aí há mais tipos de sucos agindo. O pH dessa região de ação das suas enzimas é em torno de 8. Esse pH é alcançado, né, que a gente vai sair num pH de 2 para um pH de 8. Ou seja, bastante ácido, um pH um pouco mais básico do que o neutro, que é 7, né? Seria aqui, então, em torno de 8, por ação do bicarbonato, né? A secretina, que é um hormônio ligado a isso, vai fazer com que haja a liberação, a produção, no caso aqui, do bicarbonato, do duodeno, tá? E a produção de bile. E a liberação é pela enzima, das enzimas do pâncreas. Aí já é outra enzima, que é a colecistoquinina. Colecistoquinina. A liberação. Então, bicarbonato pela secretina, no duodeno, porque se esse quimo aqui cair no duodeno, ele vai queimar. E tem gente até que tem uma úlcera duodenal, né? Justamente por isso. Há um extravasamento aqui pelo estômago para o duodeno. Um pH do estômago é muito ácido, acaba causando uma erosão nessa região e vai fazer com que você tenha uma gastrite, até uma úlcera, né? Pode perfurar até, fazer feridas. Bom, aqui essa região são várias enzimas que agem, né? Como aqui nessa enzima pancreática. Bom, então essa enzima pancreática aqui vai agir sobre pH mais ou menos 8, vai ser a amilase, né, que vai quebrar o amido nessa região. Aí, na sequência da quebra das proteínas, que começa no estômago,
a tripsina vai agir. Tá? Também as nucleases, né, que vão quebrar os ácidos nucleicos, vão agir nessa região, e as lipases, que vai quebrar o lipídio. Aqui tem uma consideração, é o seguinte, que essa vesícula biliar, né, vai ser aí sim, sobre essa enzima, esse hormônio aqui, vai fazer a liberação desse conteúdo, vai ser jogado aqui, e o fígado não participa, tá, do sistema digestivo, digestório. Ele só produz a bile, que tem uma função emulsificante, ou seja, ela transforma a gordura em gotículas muito menores, e que vai fazer com que a ação da lipase seja mais efetiva, ou seja, quanto mais área, né, de atuação da enzima, mais vai haver a digestão dos lipídios. Então, a ação da bile, que vai emulsificar, tornar aquelas gotas, as gotículas minúsculas. Então, vai aumentar a área de contato, né, com a lipase, e vai ter digestão. Outro tipo de digestão, outros enzimas que vão agir, vão ser a própria enzima entérica do próprio duodeno. Vai ter essa ação. Então, as peptases, os oligopeptídeos, vai quebrar. Aqui vão ser as menores moléculas, tá? As peptases vão quebrar os oligopeptídeos, que começou no estômago, também foi quebrado pela tripsina, e está sendo quebrado aqui, tá, em porções menores ainda. A maltase, que vai quebrar a maltose, né? São duas moléculas, a maltose, duas moléculas de glicose. A lactase, que vai quebrar a lactose, que é a molécula de galactose e de glicose. Essa vai ser quebrada, então, nessas duas moléculas, esses dipeptídeos, faz um peptídeo só, desculpa. Esse açúcar de sacarídeo vai ser focal quebrado, tanto a maltose, que vai ser duas glicoses, a lactose vai ser transformada em galactose e glicose. E por fim, a sacarose vai ser quebrada também. Nesse caso, vai ser a molécula de glicose e outra de frutose. Bom, nós podemos ver aqui a formação da bile e tal. Aqui nós temos essa região de jejum no ilho, é região rica em velocidade e microvelocidade, que isso torna a área do intestino muito maior, a área de contato, de troca. Então você tem aqui, eu não sei porque eles falam muito em a área de uma quadra de tênis, porque deve ser lugares onde o tênis é mais jogado, né? Que não é o caso do Brasil. Então eles botam uma área de algum esporte que seja popular, a área de tênis. Mas vamos lá, dá para a gente saber mais ou menos quanto é a área de uma quadra de tênis. Botar uma área de quadra de vôlei, deve ser proporcional. Então nessa região aqui, jejum no ilho, que se chama jejum e ilho, vamos fazer jejum no ilho, que é uma área que não tem muito, é mais ou menos contígua, não se sabe aonde começa um e termina o outro, é uma área mais ou menos, a ação é parecida. Então nessa área ocorre a absorção de tudo isso que foi quebrado anteriormente. Começou na boca, depois a amilase quebrou mais, isso é o amido. As proteínas foram quebradas no estômago, depois foram quebradas também pela tripsina, e por fim aqui, também nesse suco entérico aqui, foi quebrada em porções menores ainda, assim como a maltase, a lactase, a sacarase, vai quebrar esses componentes aqui, e isso é que vai ser absorvido, porque nosso organismo não consegue simplesmente absorver o alimento quando nós engolimos eles, por exemplo. As moléculas são muito grandes. Nós precisamos quebrar essas moléculas em moléculas menores que são assimiláveis pelo organismo. Então, depois de tudo quebrado, com esses pHs específicos aqui, que é onde a ação dessas enzimas, isso é absorvido pelo jejum no ilho. Essa absorção é um detalhe que
as vitaminas, desculpem, lembrando do que eu estava falando, as vitaminas, elas são absorvidas sem ser quebradas, elas já vêm direto, tá? Elas só precisam ser do lugar adequado onde isso vai ser feito a absorção. Por exemplo, há vitaminas que são lipossolúveis, ou seja, solúveis em lipídios, tá? Elas são gordurosas, então ela vai, a lipase, no caso aqui, se houver alguma coisa com algum carreamento dela por alguma gordura, vai ser aqui que ela vai ser absorvida nessa região, tá? E se for, no caso, ela vai ser absorvida sempre no jejum no ilho, mas ela pode ser separada aqui, né, emulsificada. E essas são hidrossolúveis, tem vitaminas hidrossolúveis, como vitamina C, vitamina B, tá? Elas vão ser absorvidas direto, mas elas vão ser absorvidas nessa região aqui também. Nós temos uma porção, começando a porção final, quer dizer, o órgão final aqui da digestão, intestino grosso. O intestino grosso tem aqui a porção ascendente, o cólon ascendente, o cólon transverso, o cólon descendente, o cólon sigmoide aqui, tem o reto e o ânus, que é a porção final, onde vai sair aqui as fezes, que na sua maioria vai ser formada por bactérias mortas, vai ser fibras não digeríveis, né? Nós não digerimos certas fibras, e até alimentos também que não são digeríveis, não foram digeridos por algum motivo. Então vai se formar as fezes aqui, bactérias mortas, bactérias vivas. A absorção de água vai se dar nessa região do intestino grosso, porque é uma grande quantidade de água aqui envolvida nisso tudo. Para digerir certas coisas, nós precisamos de muita água, porque nós comemos uma refeição, por exemplo, de muito carboidrato. Agora está na moda, né, esses rodízios de massa, pizza. Você sente muita sede durante e depois. Por quê? Porque o organismo precisa de água para poder fazer essa digestão. E nessa região é feita a absorção de água. E essa água não pode ser jogada fora, né? O organismo precisa de água. Então tem a quantidade certa de água que pode ser dispensada para poder se evacuar depois, mas a grande quantidade é absorvida. Deixa eu ver como é que estamos aqui. Certo. Eu vou botar aqui umas questõezinhas sobre isso. Só um momentinho. Então vamos lá. Vamos lá. Tem uma questão aqui que fala sobre a digestão, né? O bolo alimentar. Após a deglutição, segue pelo esôfago até atingir o estômago. Ele se move pelo esôfago através de movimentos involuntários denominados. Acabamos de falar isso, né? Tem coisas absurdas aqui, amebóides, não tem a ver com isso. Circulares, não lembro se está em biologia. O menos da epiglote, não. A epiglote é uma região ali, um pedaço da glote epiglote, que ela se fecha para não entrar na laringe e ir para as vias respiratórias, o bolo alimentar, né? O movimento de deglutição, não, né? Ela se move pelos movimentos peristálticos. A peristalse começa nessa região. Questão 2. A digestão é um processo que inicia a boca com o auxílio dos dentes e das substâncias produzidas pelas glândulas salivares. Marque a alternativa que explica corretamente que substância é produzida por essas glândulas. Bom, as glândulas salivares produzem salivas, né? Vamos lá ver qual é a resposta. Aqui está falando que são as salivas. Saliva, uma secreção que contém enzima pepsina. Gente, a pepsina não é produzida na saliva, né? Não está ali disponível na saliva.
Está disponível no estômago. E o pH também não é o pH ideal. O pH em torno de 7 não deixaria a pepsina agir. Então, o salivar produz saliva e contém diversas enzimas, tais como lactase, sacarase e maltase. Não. Isso aqui é o suco entérico que produz. O saliva produz bile, substância que age. Não, bile é produzida no fígado, né? O saliva produz saliva, uma secreção onde se encontra a enzima pitialina, certo? Ou amilase salivar. Questão 3. No processo de deglutição, o bolo alimentar é empurrado pela língua para a faringe e então segue para o esôfago. Às vezes o alimento entra na laringe, obstruindo assim a passagem de ar. Quando isso ocorre, a pessoa engasga. Em casos mais graves, a falta de ar pode levar à morte. Qual é o nome da estrutura responsável por impedir o alimento entre na faringe? Desculpe, na laringe. A faringe seria onde deveria ir mesmo. Tem que letrar a cárdia. Não. A cárdia fecha separa aqui, no caso, o esôfago do estômago, a parte superior. É a epiglote, né? Nós já vimos ali. Tem a glote e a epiglote, que serve como tampão no movimento de deglutição. Ela impede, ela oblitera ali a passagem para a laringe. Aqui jejum é uma parte do intestino delgado. O piloro é a outra válvula que separa o estômago justamente do jejum, ou desculpa, da outra parte do intestino início, do intestino delgado, né? E tem o quimo aqui, que isso aí é justamente o nome do bolo alimentar, que é o bolo alimentar no estômago, que é o nome de quimo. Bom, uma questão 4, né? O tempo está acabando, vai ter outro professor daqui a pouco. Questão 4, a PUC de Campinas, São Paulo. Quando se come um rodízio, as batatas e a carne começam a ser digeridas respectivamente. Ou seja, quando você come uma carne e batatas e carne, ao contrário, né? Em que regiões você começa a digestão desses alimentos? Estômago e boca? As batatas não começam a ser digeridas no estômago, né? Boca e estômago seria o correto, porque a boca começa a digestão do amido. A batata é basicamente amido, né? E a carne começa a digestão no estômago. Que é o primeiro estágio da digestão das proteínas. Boca e duodeno, não. Duodeno é a primeira porção do intestino, né? Justamente que é a válvula pilórica aqui. O piloro justamente divide essa região do estômago, duodeno do estômago. E por fim, aqui tem uma questão 5. Uma pessoa com deficiência na produção de ácido clorídrico pelas glândulas do aparelho do estômago provavelmente tem dificuldade de digerir. Bom, a produção de ácido clorídrico vai ativar o pepsinogênio, que vai ativar a pepsina, que é responsável pela digestão, em pH mais ou menos 2, da carne. E tem um detalhe interessante sobre o ácido clorídrico, a falta, ou você usar antiácido, por exemplo, que você vai reduzir a acidez do estômago, e isso acaba transformando o estômago numa porta de entrada de agentes causadores de doença. Por quê? Porque essa é uma das barreiras, que é a barreira química no estômago, previne de nós pegarmos certas doenças. Ou seja, você com uma quantidade de ácido clorídrico agindo ali, o pH 2, você precisa de uma quantidade de bactéria muito maior para poder te causar doença, do que você aumentar esse pH, tornar ele menos ácido. Você vai fazer com que essa quantidade de bactérias que seja viável à produção de doenças seja menor, uma quantidade menor. Então, isso pode fazer com que a barreira química do seu sistema de defesa, né, seja quebrada. Eu vou aqui falar também sobre a aula passada. Só um instantinho aqui. Só um instante.
em relação a alguns exercíciozinhos que eu acabei ficando devendo. Vamos lá. Uma questão 1 aqui sobre o sistema imunológico. O sistema imunológico humano apresenta como função primordial a defesa do organismo. Uma das formas de proteção é a produção de pontinho, pontinho, proteínas que reagem de forma específica com agentes estranhos, denominados genericamente de pontinho, pontinho. Bom, o que preenche essas lacunas aqui? Vamos lá. O que é feito, o que é produzido como forma de proteção no sistema imunológico nosso? Nós produzimos anticorpos, né? Então, lembrando lá os linfócitos B, nessa fase ser denominados de plasmócitos, vão produzir anticorpos, né? E são proteínas que reagem de forma específica, né? Com agentes estranhos denominados genericamente D. Então, são anticorpos. E como é que é o nome dessa outra, genericamente D, os corpos estranhos? Antígenos. Aqui. Certo. Então, seria a letra C, anticorpos e antígenos. Uma outra questão aqui, ao falar sobre o sistema imunológico, muitas pessoas lembram-se apenas da defesa por meio da produção de anticorpos, que nós citamos antes na questão anterior. Entretanto, algumas células, como macrófagos, são capazes de englobar e digerir organismos invasores, um processo conhecido por... Bom, o processo é um processo do sistema imunológico, ele não depende, ele não é específico, é inespecífico, tá? E no caso, a célula a célula que a gente está citando aqui é o macrófago. Ele faz por fagocitose. Além do macrófago, outras células fazem isso também. Os neutrófilos fazem isso, tá? As células dendríticas, que são células que migraram para os tecidos, já ficam ali na expectativa de haver alguma invasão ali, por exemplo, na pele. A célula de Langerhans, ou células dendríticas, nesse caso, e tem uma célula ainda que é a célula natural killer, ou a célula matadora. Então, essa célula, o macrófago, o neutrófilo, a célula natural killer e as células dendríticas, elas agem por meio da fagocitose. Algumas apresentam na sua membrana plasmática, depois apresenta ao linfócito T, expresso em suas membranas, o produto do que foi englobado, né? E depois o linfócito T verifica se aquilo ali é realmente alguma coisa self ou não self, que é um termo em inglês, né? Ou seja, do próprio organismo ou não é. Se não for do próprio organismo, é uma coisa a ser realmente combatida. O linfócito T tem essa prerrogativa. Inclusive, se o linfócito T não for capaz disso, ele não serve, ele é descartado. Ele tem que ter essa capacidade de discernir entre células do organismo e invasores. Então, todos esses que eu citei, eles fazem fagocitose. Alguns expressam na sua membrana para continuar o sistema de defesa específico, outros não. Natural killer não faz isso, por exemplo. Outra questão aqui. Nem todos os leucócitos são capazes de produzir anticorpos, atuando na defesa do nosso organismo de outras formas. Os leucócitos capazes de produzir anticorpos são eu disse aqui anteriormente, que os linfócitos B são os capazes de produzir anticorpos, tá? Uma coisa parecida com anticorpos, mas que ficam aderidos à sua membrana, acontece também no linfócito T, mas ele não é colocado na corrente sanguínea, ele fica mais como ele tem outra função, mas é uma estrutura parecida, é uma glicoproteína. Tá, então o linfócito B, tá, dos anticorpos, e o nome que ele toma quando ele está produzindo, tá, é plasmócito. Outra questão do PUC do Rio de Janeiro, 2007.
Consideramos uma vacina um material que contém. O que tem uma vacina? A vacina vai estimular o organismo a produzir seus próprios anticorpos, né? E esses anticorpos vão agir depois de maneira específica contra aquele invasor. Então a vacina já vem com ele já de maneira ou morto, ou atenuado, ou porções, né? Desse antígeno, tá? E aí o organismo vai reconhecer aquilo como um non-self, como um invasor, e vai começar a produzir anticorpos específicos para ele. Então, você não vacina é um material que contém anticorpos? Não. O que é o material que contém anticorpos? Prontos. É um material chamado soro. O soro antiofídico, o soro antitetânico. Esse material vem com anticorpos. E a diferença da ação, primeiro, ele vem pronto, no caso do soro, mas ele tem uma vida curta no organismo. Ele não forma memória imunológica, ao contrário do que quando nós tomamos a vacina. Então, o que vem na vacina? Anticorpos? Não anticorpos. Então, isso está descartado. O A, o B está descartado. Soro de indivíduos, provavelmente, não. Isso aqui é justamente o soro, né? Tem uma vida curta, mas é efetivo contra certas doenças. Células brancas produzidas por animais? Não. Células brancas produzidas por animais não seriam repelidos pelo nosso sistema imunológico. Um patógeno vivo, enfraquecido ou parte dele para estimular a resposta imunológica, mas não causar a doença? Sim. Sim, seria a resposta correta. A partir daí vai começar toda uma resposta específica imunológica que não nos deixará doente, né? Mas 99,9% das vezes, né? A doença vai ser muito fraquinha, então a vacina é muito efetiva e segura. E a partir daqui, os patógenos enfraquecidos vão começar a ser a resposta imunológica específica. E por fim, aqui, uma questão, a última, 5, pouco de Minas Gerais. Gripe e AIDS são doenças provocadas por vírus. Entretanto, a gripe tem uma evolução benigna e a AIDS já não tem. Isso ocorre por quê? O vírus da gripe é mais fraco que o vírus da AIDS? Não dá para fazer uma afirmação dessa, né? O vírus mais fraco. Aliás, o vírus da gripe é um vírus bem efetivo, porque ele roda o mundo todos os anos, né, e infecta milhões de pessoas. Inclusive, a mortalidade pela gripe é bem grande, né, em termos de numéricos, né? Percentualmente não, 0,01% mais ou menos. O influenza comum. Bom, o vírus da AIDS destrói células que não saem pela defesa imunológica? Seria essa. Tá? O vírus da AIDS, ele destrói, ele infecta primariamente as células CD4+, do organismo. Então, como nós estudamos na aula passada, elas são responsáveis por, depois do englobamento por algumas células de defesa inatas, ou seja, a célula que vai e engloba qualquer coisa, elas são responsáveis por verificar o vírus, no caso da AIDS, aqui, se ele é alguma coisa fora do organismo, dentro do organismo, por exemplo, selfie ou não selfie, do organismo ou não, mas e depois apresentar o linfócito B. Mas se não existir o linfócito T para fazer isso, acaba o vírus da AIDS preferencialmente ataca os linfócitos CD4, não se tem condição de haver o encadeamento do sistema imune, porque não há apresentação para as células, por exemplo, os linfócitos B, e ela não produz anticorpos não vai produzir os anticorpos. Então ela quebra, num momento específico, o sistema imunológico. Ela não deixa encadear a resposta imune, que seria a ideal. Bom, por enquanto vai ser isso aqui. Qualquer dúvida depois, se vocês tiverem, vocês podem mandar para mim, que eu vou dar uma olhada e respondo a vocês. Queria agradecer. Muito obrigado aí pela atenção e até a próxima.